Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Pessoal, hoje sobre um vídeo assim de algo que aconteceu comigo 2 dias seguidos e que de fato foi bem pesado. Eu tenho que confessar para vocês que se não fosse por Cristo, seria muito difícil vencer. No começo da caminhada cristã, é bem comum enfrentarmos dificuldades e tentações. Tentações não, provações. As provações vêm sobre os filhos de Deus. E essa semana eu estava me preparando para fazer alguma coisa para Deus, algo bem especial. Porém, eu comecei a sentir uma fraqueza muito grande no meu corpo e uma sensação de peso, de cansaço extremo. Tipo, como se eu estivesse sendo oprimido, como se algo tivesse errado na minha vida. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, porque eu pensava que era porque eu estava desorganizado, meus pensamentos estavam desorganizados. Daí eu peguei, comecei a anotar minhas tarefas na agenda, comecei a fazer tudinho certinho. Aí, então deve ser meu sono. Beleza, ajeitei meu sono para 9 horas da noite e mesmo assim não resolveu. Aí eu ajustei tudo que dava para ajustar no natural. Porém, mesmo ajustando alimentação, ajustando sono, pensamentos, vida emocional, buscando o fortalecimento emocional, físico, treino, nada do que eu tentava dava certo. E de fato dá para perceber que era algo bem tremendo assim, que eu não estava conseguindo entender o que estava acontecendo. Até que me veio uma lembrança do começo da minha caminhada com Cristo. Esse tipo de coisa era bem comum quando eu ainda não estava plenamente conhecendo a palavra. E eu até tinha me esquecido disso, porque eu senti uma opressão tão grande e eu tive discernimento. Isso não vem de nada natural. Isso de fato é algo espiritual. Tem alguma coisa acontecendo além do que eu possa estar vendo com meus olhos. Porque eu já tentei de tudo, eu já fiz tudo o que dava para fazer no natural, porém nada resolveu. E continuou do mesmo jeito. Então o que é que eu posso fazer? Eu deitava na cama e eu não dava conta de me levantar, tinha como se algo estivesse me puxando para baixo. E de noite eu estava tendo sonhos para me enfraquecer, sonhos de pecado, se é que você me entende. E isso estava me tirando minha força e eu estava me sentindo fraco espiritualmente. Por mais que eu tentasse, nada funcionava. Mas vamos aqui abrir um versículo bíblico, um versículo da Bíblia, em Efésios 6:18, 6:12 no caso. Vamos abrir lá em Efésios 6:12. Já está aqui no computador, mas você abre aí nossa Bíblia. Efésios 6:12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ou nas regiões celestiais. Tem várias versões desse versículo. Mas o que esse versículo diz? Que a nossa luta como cristãos não é contra simplesmente pessoas ou coisas, mas tem algo além, é uma luta espiritual. Quando você está fraco espiritualmente, o inimigo ele consegue arrumar brechas na sua vida para te atacar. Por mais que pareça que você esteja fazendo tudo certo, parece que a sua vida está empatada, está dando tudo errado e que você está fazendo, mas não está tendo força para conseguir fazer. E parece que tem algo te puxando. Você pode ter certeza que isso não é natural. Você precisa usar as armas que temos ao nosso favor. Qual armas são essas? Como é que nós podemos nos proteger diante disso? Vamos abrir lá em Efésios 6, 13 e 18. Lá vamos ver as armas que nós podemos usar para nos defender desse mal. O cinto da verdade, a couraça da justiça, aqui está a justiça, o evangelho da paz, boca falar do evangelho de Deus. Ou seja, tu vai colocar no teu pé o sapato do evangelho da paz. O escudo da fé é aquele que vai bloquear os dardos inflamados, porque somente a nossa fé em Jesus que vai nos proteger e nos defender dos maus que tentam nos destruir e que tentam nos atingir. Quando essa opressão vem, eu sei que pode parecer difícil, porém não é impossível vencer. É totalmente possível. O inimigo tenta essa opressão porque ele sabe do tamanho do teu propósito. Ele fica tentando te destruir porque ele sabe que você pode levar outras almas para Cristo.
Então, se você tem o poder de levar outras almas para Cristo, você vai ser alvo do inimigo. Se o seu propósito aqui em cima dessa terra é muito mais do que simplesmente uma rotina normal, que você vive a sua vida, cuida ali da sua família, o inimigo vai ver que você tem uma aura, algo dentro de você, que muito provavelmente você pode levar muitas outras pessoas para o reino de Deus. Até porque o inimigo não atacaria alguém que é inútil. Ele só ataca quem é útil. Se ele está te atacando, se ele está tentando te perseguir, se ele está tentando colocar ideia na tua cabeça ou tentando colocar pessoas para tentar te destruir, significa que você tem alguma utilidade no reino de Deus. Então você não deve ficar triste por causa disso, você deve ficar feliz. Porque Deus tem um propósito para todos aqueles que creem no nome dele. Então, se você está com um sentimento de culpa, porque muitas das vezes o sentimento de culpa é uma das ferramentas que o inimigo usa para tentar nos destruir. Ele usa um sentimento de culpa de coisas que nós fizemos no passado. Muitas das vezes, esse sentimento de culpa pode nos levar a querer fazer atos que nós fazia antes, porque pelo simples fato de nós não termos nos perdoado. Mas nós devemos prestar muito atenção nas leis de Deus, porque lá na lei, numa das duas leis que resume todos os 10 mandamentos, amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. O teu próximo como a si mesmo. Então, se você não perdoa a si mesmo, mesmo depois de já ter recebido perdão, você está quebrando um mandamento de Deus muito, muito importante. Você precisa se sentir perdoado. Você tem que liberar esse perdão sobre a sua vida, mas liberar mesmo e se perdoar. Se tem algo tentando te oprimir, algo do teu passado que tenta ficando te martelando na tua cabeça, ou algum erro que você cometeu antes, algum pecado que você tinha antes que tenta voltar para te oprimir, tenta voltar para te fazer mal, para te destruir, para tirar tuas energias, a tua força, no ministério, no propósito que Deus colocou em tuas mãos, ou de continuar nos caminhos de Cristo, por mais que você ainda não saiba o seu propósito, no caminho, Deus vai te revelar, porque ele vai ver que você está sendo constante. E o inimigo, ele já sabe do teu propósito antes de tu saber. Então ele já vai tentando te destruir no caminho. Ele já vai tentando fazer tu voltar. Ele já vai jogando aquelas setas, aqueles dardos inflamados contra você mesmo. E como você está começando e você está num processo de sair do pecado, ou você ainda tem algum pecado e está lutando contra isso, ele fica usando isso para tentar fazer tu te prender. É como umas correntes com uma bola de aço no final, você não consegue se libertar. Mas aí que tá o negócio. Quando alguém já está numa caminhada há mais tempo com Cristo e mesmo assim vem essa opressão, aí o que é que nós devemos fazer? Quais são as armas? As armas são essas daqui: cinto da verdade, coração da justiça, evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do evangelho. A espada é a arma de ataque que nós podemos usar. A palavra de Deus é a arma de ataque. Aqui tem o poder para nos libertar dessa opressão. Porque está escrito lá em João 4,4, 1 João 4,4. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você presta atenção na magnitude do poder desse versículo. Não é um simples versículo curto, mas está revelando algo muito maior do que qualquer um de nós possa imaginar. Você que está me escutando, você não sabe o poder que você tem dentro de você por intermédio do Espírito Santo de Deus. Se você é um filho de Deus que já aceitou a Cristo, você tem algo dentro de você maior do que o mundo, maior do que a tristeza, maior do que a opressão. Porque Deus permite que isso aconteça com você, mesmo você sendo cristão. É para você buscar a Ele. Às vezes Ele permite que essas coisas aconteçam, porque Ele vê que você está focando muito nesse mundo, muito nessas coisas daqui, e não está buscando a Ele com a constância que deveria, ou não está cumprindo o propósito que você já sabe que é para fazer. Então Ele está tentando de alguma forma te chamar. E o que é que Ele faz? Ele permite que isso aconteça. Não que algo tenha fugido do controle de Deus. Jamais. Deus não perde o controle de nada. Deus sabe de tudo. E Ele sabe até os fios de cabelo que estão na sua cabeça. E Ele sabe quando o inimigo está te perturbando, está tentando contra a tua vida. E nesse momento, você tem que declarar sua fé e se lembrar: maior que está dentro de mim do que o que está no mundo.
Quando você está guardado por Cristo e aceitou a Cristo, o inimigo não pode mais entrar dentro de você. Ele pode ficar rodeando e tentando jogar situações contra você. Mas aquele que está dentro de você, ele que te fortalece, ele que te dá a tua força, a tua fé. Então, se você confiar mais naquele que habita dentro de você, você vai conseguir vencer o mundo. Maior o que está dentro de vós, dentro de nós. Outro versículo também muito interessante é o que está lá em Tiago 4,7. Sujeitei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas o que é que vem antes do diabo fugir? Sujeitai-vos a Deus. Quando nós sujeitamos a nossa vontade à vontade de Deus, quando nós permanecemos firmes naquilo que Deus tem para nós, e não no nosso próprio entendimento e não na nossa própria razão, nós estamos dando poder para o Espírito Santo de Deus, ou seja, para aquele que habita dentro de nós, criar a força em nós, ou seja, nós vamos ser fortalecidos pela palavra de Deus e nós vamos poder atacar. Nós não vamos mais ser atacados, nós vamos atacar. Mas não com a nossa própria força, porque por nós mesmos nós já perdemos. Mas em Cristo Jesus está escrito, somos mais do que vencedores. Na Bíblia está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Ou seja, tem tantas promessas de proteção que você não precisa ficar se preocupando com esses ataques espirituais. O que você precisa é permanecer firme nele. Porque ele permite para você voltar ou para você não se desviar. Porque ele já sabe do teu futuro. Se ele está permitindo isso agora, é porque ele já sabe que lá na frente poderia acontecer algo pior. Então ele prefere deixar que o inimigo te oprima agora do que você vai se desviar lá na frente. Eu sei que muitas das vezes vêm os pensamentos de fraqueza tentando nos fazer voltar a hábitos e costumes do mundo de antes. Porque o inimigo que está perturbando nós, Deus não tenta ninguém, mas ele pode permitir que a tentação venha. Assim como ele permitiu na vida de Jó, que Satanás tirasse tudo o que ele tinha. Porém, Jó se manteve firme, mesmo diante das tribulações e das tentações que vieram perseguir ele. Porque o inimigo ia lá, em volta dele ficava lançando as conversas, jogando os dardos inflamados. E aqueles dardos, eles atingiam Jó, porque Deus ele tinha se retirado para que o inimigo fizesse aquilo na vida dele. Ou seja, Deus tinha dado a permissão. Porém, em Provérbios está escrito, se te mostras fraco no dia da tua angústia, tua força é pequena. Então, no dia da tua angústia, tu tem que demonstrar a tua força em quem tu tem confiado, em quem tu tem crido. E declarar a palavra de Deus. Pois está escrito lá em Apocalipse 12:11, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, nós vencemos essas batalhas e essas guerras espirituais não é pela nossa força, mas pelo sangue de Cristo. Nós somos lavados no sangue de Jesus. E a força que Jesus nos dá é aquela que faz nós vencer e superar cada desafio todos os dias. Por mais que as opressões venham, por mais que o desafio venha, porque no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Cristo venceu o mundo. Então, se Cristo venceu o mundo, nós temos que dar poder, dar espaço na nossa vida para Ele agir. Como nós damos espaço para Cristo? Passando tempo com Ele. Qual é a nossa moeda mais preciosa que nós temos hoje em dia? Tempo. E quando nós dedicamos esse tempo, nós ganhamos sensibilidade. E com essa sensibilidade nós escutamos a voz de Deus. E escutando a voz de Deus, nós cumprimos o propósito dele. Então, se nós soubermos usar as armas da forma correta, porque às vezes um guerreiro, ele pode ter todas as armas, ele pode ter o capacete, pode ter a couraça, a calça de ferro, o cinto, o sapato, a espada, o escudo, pode estar tudo blindado de armadura. Mas ele muitas das vezes não vai saber manusear aquela espada. A única forma de que consigamos usar essas armas ao nosso favor é estudando a palavra, é passando o tempo com ele, é oração, é jejum. Jejum não é pecado você não fazer jejum, porém você vai estar deixando de lado uma ferramenta que você poderia estar usando ao seu favor. Outra arma. Orai em todo o tempo, com toda a oração de súplica no Espírito. Efésios 6:18. Essa daí é que eu gosto de chamar calça. Porque a oração faz parte da vida do cristão. Se o cristão não tiver uma vida de oração, ele está perdendo sua força, ele está perdendo suas habilidades. Quando um cristão põe o joelho no chão, o inimigo não consegue ficar de pé. Ele não consegue.
Ele perde a força porque você está usando sua arma mais poderosa. Se você soubesse o poder que isso tem, uma pessoa que está cumprindo a vontade de Deus e que coloca o joelho no chão para pedir forças para Ele, você está adquirindo uma força inigualável que você não pode nem imaginar. Então, como é que eu fiz para vencer esse processo de fraqueza? Eu não estava triste, porque eu já consegui resolver todos os problemas psicológicos e mentais de dificuldades que eu tinha. Eu não estava com ansiedade, porque eu sei que eu devo confiar no Senhor. Eu não estava com um monte de coisa. Porque se a gente confia no Senhor, a gente não tem ansiedade, não tem depressão, não tem nada disso. Se a gente cumpre o que está escrito, essas doenças emocionais, elas tendem a ir embora. Porque quem cumpre princípio tem a sua vida ajeitada pelos princípios que Deus colocou, porque a Bíblia é um manual de instrução para o homem. E quando nós usamos o manual para utilizarmos a ferramenta do jeito certo, essa ferramenta tende a funcionar e não a dar defeito. Ou seja, quando nós usamos a palavra para nos moldar, para nos consertar, nós conseguimos vencer os desafios e as guerras que aparecem em nossa vida. Então, mediante a fraqueza, o desânimo, a falta de força, e eu estava querendo fazer, mas era como se tivesse um peso no meu braço, tivesse um peso na minha perna, como se tivesse pegado um daqueles... Não tem aquele negócio que o ferreiro bate o ferro em cima? É como se tivesse pegado um daqueles ferros grandes, colocado em cada membro do meu corpo. Que toda vez que eu deitava, era como se a minha mão fosse para a parede, fosse para a cama, de uma forma que eu não dava conta de levantar. Mas foi nesse momento que eu declarei a palavra. Porque quem declara a palavra tem o poder que a palavra libera sobre a vida dessa pessoa. Quando nós usamos a palavra certa no momento certo, nós conseguimos vencer as opressões e as coisas que o inimigo está tentando lançar em nossas mentes. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Daí eu levantei, fui lá para cima e falei: Pai, eu não aceito isso dentro de mim. Cristo morreu por mim na cruz, derramou o sangue dele lá naquela cruz. Então, eu não aceito essa opressão dentro de mim. Eu repreendo. Eu comecei a orar, comecei a declarar, comecei a falar da palavra de Deus, comecei a entrar em oração, comecei a conversar com Deus, comecei a pedir força para Ele, porque a força ela é desenvolvida por nós, mas a confiança em Deus, quando nós oramos pedindo força para Ele, essa força vai ser desenvolvida em nosso caráter, porque a força ela tem muito a ver com o nosso livre-arbítrio, porque nós escolhemos ser fortes. A força pode ser muito uma escolha nossa. Então, se você escolhe ficar jogado, você escolhe ficar derrotado. Eu, por outro lado, escolhi vencer. Eu disse, eu não aceito ficar aqui, porque em Cristo Jesus eu já sou mais do que vencedor. Então isso daqui é só uma fase e já vai passar. Eu vou conseguir fazer o que me propus a fazer para Cristo. Então eu levantei, fui lá para cima na loja e falei, Pai, eu não aceito. Eu estava com um peso muito grande, que eu não estava dando conta de fazer uma flexão direito. Eu estava pesado demais. E eu disse, não vou aceitar. Eu peguei, comecei a orar, comecei a declarar a palavra e eu comecei a usar também técnicas mentais. Porque quando nós fazemos a posição de poder, eu coloquei minhas mãos para trás e coloquei, no nome de Jesus, Jesus me deu a autoridade, pelo sangue dele, de poder expulsar esse mal. A autoridade me foi concedida pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Então, pela autoridade que me foi dada pelo sangue de Jesus, eu repreendo todo o mal. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Lucas 10, 19. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 19. Nada lhes fará dano algum. Quem é que está dando essa autoridade? É o próprio Jesus Cristo que está dando essa autoridade para nós, para mim e para você que acredita nele. Então, se você é filho de Deus e aceitou Cristo, você tem autoridade para mandar o inimigo embora. Mas agora você que não aceitou, você que escolheu o pecado, escolheu se jogar na vida de prazeres, você tem que ter medo mesmo. E tem que ter muito medo, porque você não tem a proteção dele. Você não tem a ajuda dele, você não tem a autoridade dele.
Mas como é que eu faço para me conseguir essa autoridade? Às vezes você pode estar se perguntando, aceitando publicamente e se batizando. Quando você aceita ele, não significa simplesmente uma palavra dita. Significa que você está aceitando o estilo de vida que ele tem para você. E como é que você demonstra que você aceitou mesmo? Fazendo o que ele te pediu. Você não vai precisar fazer tudo de uma vez, mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo. Não se engane. Se você está no mundo, está no pecado, você não vai conseguir se limpar antes de aceitar ele. Você primeiro aceita e depois se limpa. Você vai ser limpo pelo sangue dele. E não você vai conseguir se limpar. Não, nós não conseguimos nos auto-perdoar nossos pecados. Os nossos pecados são perdoados por intermédio do sangue de Jesus. Então, quando nós primeiramente aceitamos a Cristo, nós podemos ser perdoados de todo o mal que nós cometemos em nossa vida. Então, só Cristo perdoa pecados. Não tente se enganar pensando que as suas boas obras, ou que as coisas que você faz de bem, ou as pessoas que você já ajudou, vai te levar para a salvação. O único que salva é Cristo. E só Ele pode te dar autoridade para vencer esse mal que está tentando te perturbar, está tentando tirar tua vida e tentando te destruir. Deixa eu ver aqui outro versículo. Romanos 8:10. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que andam em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, quando você deixa de cumprir o desejo da sua carne, aquilo que o seu corpo te pede, aquilo que o seu coração, as suas emoções, seus sentimentos te pedem, porque o coração do homem é enganoso. Muitas das vezes você pensa que você está seguindo um caminho de vida, mas na verdade é um caminho de morte que só está te levando para a destruição. Quando você aceita Cristo, você anda no Espírito, segundo o Espírito. E como você está andando segundo o Espírito, você vai estar demonstrando isso através das suas atitudes. Então, como vencer a opressão? Declarando a palavra, aceitando primeiramente, declarando a palavra e sabendo que Ele nos deu autoridade para vencer todo o mal. E a autoridade nos foi concedida por intermédio do sangue de Cristo. E não pela nossa própria força, mas sim pela força do Espírito Santo de Deus que habita em nós. É isso, pessoal. Vamos fazer uma oração? Pai, te peço que o Senhor esteja guiando essa pessoa que está me escutando, guiando a vida dela e cada caminho e cada passo. Porque sabemos que no mundo vamos ter várias aflições, mas quando a opressão é espiritual, o Senhor nos dá a força necessária para vencer, porque em Ti somos mais do que vencedores. Então eu peço que o Senhor nos ajude, nos guie e nos conduza em cada momento de nossa vida. Aparta de nós todo mal, entregamos nossas vidas em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. É isso, pessoal. Tchau.